aqui mais uma aula de geografia e na aula de hoje nós continuaremos falando sobre o continente europeu. Porém, nós vamos focar aqui no seguinte tema envolvendo a Europa, que é os problemas ambientais no continente. Vamos apenas ressaltar alguns dos problemas ambientais, né? Tanto é que a Europa ela foi o berço aí da civilização, né, moderna, e todo o processo de colonização, exploração do espaço mundial partiu da Europa, né? Então, muitos acontecimentos, muitas invenções, muita coisa que foi criada ali, primeiramente saiu desse continente, né? E, consequentemente, né, há muito tempo esse continente ele vem criando atividades, né, desenvolvendo atividades que cada vez mais acabaram se intensificando, né? A gente tem a evolução das atividades humanas, acabaram intensificando cada vez mais e infelizmente muitas dessas atividades elas estão diretamente ligadas ao processo de exploração do que tem na natureza, a exploração do espaço. E exploração essa que faz com que acabem surgindo e gerando diversos problemas ambientais, né? Então a Europa ela tem vários problemas ambientais. E outra coisa também, a Europa são um dos continentes onde concentra também grande parte da população mundial. E isso faz com que esse espaço, né, e as atividades, né, por serem a grande parte dos países europeus serem países desenvolvidos, então assim, são países que possuem elevados graus de industrialização. E esse grau elevado de industrialização leva a uma grande exploração, né, dos recursos do território e ocupação desse espaço, e que também acaba gerando um grande acúmulo de pessoas em grandes centros urbanos e que tem intensificado cada vez mais o aumento dessas áreas e diminuindo cada vez mais as áreas que a gente considera áreas naturais, né? Vamos lá, aqui a gente tem o continente europeu, né, para a gente ter uma mentalidade mais ou menos em relação à localização, né, dos continentes. A gente tem em torno de dos países, né? O continente, isso aqui todo é o continente europeu, né? Até a Rússia, né, que é essa área de amarelo aí, né, que é o maior país do mundo, tem uma parte que pertence ao continente europeu, principalmente envolvendo a sua capital. Aqui a gente tem algumas das causas, né, envolvendo, deixa eu ver aqui se eu não pulei nenhum slide. Não, é isso mesmo. O continente europeu, né, a gente chama de velho continente, porque é daí o continente primeiro, né, que tem aí, que saiu os colonizadores, então tudo partiu aí da Europa, né, que é um continente que passou a ser explorado primeiro que outros continentes, embora a gente tenha aí o surgimento da civilização humana na África devido a algumas datações de ossadas, né, de seres humanos que foram encontrados ali na África. Então, assim, os seres humanos, as civilizações humanas, né, dos vários tipos de espécies humanas que existiram, né, de hominídeos, vamos dizer assim, foram encontradas no continente africano. Porém, a exploração do continente que a gente tem hoje, né, dentro de todos os continentes, o continente europeu foi o que passou a ser o mais explorado, e tanto é que é por isso que ele recebeu esse nome aí de velho continente. Outra coisa que a gente destaca no continente europeu, como eu já estava mencionando anteriormente, é o fato de que a industrialização ela iniciou na Europa, que é justamente um país. Ela iniciou na Inglaterra, né, que é justamente um país localizado no continente europeu. E depois se espalhou por outros países europeus, né, e também acabou saindo aí também, chegando nos Estados Unidos, Japão, depois chegou em países subdesenvolvidos, né, do mundo inteiro, em vários outros continentes. Mas o continente europeu ele teve uma grande concentração aí de países industrializados. A industrialização ela mudou muito, ela influenciou muito o processo de desenvolvimento de muitos países ali.
Só que com a industrialização começaram a surgir diversos problemas ambientais. Como a gente vê nessa imagem à esquerda, a gente tem um fator recorrente, a poluição do ar e a poluição dos rios, né? A gente tem aí uma grande quantidade de produtos que no início não tinham um descarte correto e muitas vezes, eles acabam depositando muitos produtos químicos e diversos tipos de produtos nos rios, né? E também pelo fato de as primeiras matérias-primas, né, utilizadas para poder produzir, para funcionamento das grandes indústrias, eram justamente aquelas advindas de combustíveis fósseis, como por exemplo o carvão, mineral e o petróleo, que quando são queimados eles poluem muito, né, principalmente o ar, gerando aí essa poluição do ambiente. Dentre isso a gente começa a destacar alguns problemas ambientais, começando com esse aí da imagem da direita, né, que a gente chama de chuva ácida. As chuvas ácidas, elas costumam ser causadas justamente por essa grande liberação, né, de fumaça produzida pela queima de combustíveis fósseis, como por exemplo o carvão, o petróleo. E aí a gente tem, às vezes, o que acontece? Quando acumula muito lá, né, na atmosfera, no processo do ciclo da água, quando a água evapora, ela acaba, de certa forma, absorvendo esse dióxido de carbono, né? A gente tem aí também um acúmulo aí de alguns gases, né, poluentes, né, que são gases emitidos justamente pela queima de combustível fóssil, como por exemplo também o enxofre e o azoto reativo, que também a gente passou a ter hoje em dia grandes usinas nucleares, né, de produção de elementos nucleares, e que acabam também influenciando aí na composição da água que é gerada ali pelo ciclo da água. E quando ocorre a precipitação, essa água, né, advinda da precipitação das chuvas, elas acabam caindo juntamente com esses componentes. E esses componentes químicos, eles acabam gerando vários prejuízos ao meio ambiente. Alguns deles a gente pode dizer, não, né, com relação às árvores, né? A gente tem do lado esquerdo uma floresta na República Tcheca que teve suas folhas totalmente destruídas após uma chuva ácida, né, que era composta por vários desses elementos, né, dióxido de carbono, enxofre. E a gente também tem essas chuvas ácidas aí, uma certa influência delas no ambiente urbano, né? Como a gente vê aí no lado direito uma estátua à base de calcário, que ela praticamente foi danificada justamente por alguma chuva ácida que ocorreu ali. Aí tem mais uma imagem dessa floresta, né, na República Tcheca. Não sei se é correto dizer esse nome, é Jizera. Não sei se assim pronuncia, né? Tá no idioma tcheco, né? Outra coisa aqui, como problema ambiental comum ali no continente europeu, é a desertificação, né? A gente tem uma ampliação cada vez maior, né, de desertos, né, de área desértica, justamente porque a gente tem uma coisa que tem ocorrido muito ali na Europa, são a questão do pessoal estar destruindo, né, tendo desmatamento e tendo queimadas ali das áreas florestais. Com o tempo, o solo ele acaba não tendo nutrientes suficientes para se restabelecer e a gente começa a não ter o crescimento da vegetação, gerando essas áreas desérticas. E tem muitas áreas do continente europeu que temos aí um aumento dessas áreas de formação, né, de desertos, né? Uma coisa comum aqui no Brasil, que a gente tem o sertão, né, nordestino, que está caminhando para ser um deserto, né? Está tendo um processo de desertificação ali intenso. Então nós podemos dizer que no Brasil a gente tem deserto também. Que na verdade a gente chama de áreas de semiárida, né? Uma coisa interessante é que é comum a gente ter a desertificação
e a formação de áreas desérticas justamente pelo processo de evaporação da água de alguns lugares, de lagos, de rios também. A gente costuma ter formação de áreas desérticas justamente porque tiram as árvores, queimam a vegetação, os rios secam, né? As matas ciliares secam, somem e ajudam a secar os rios, né? Na verdade, as matas ciliares, elas são retiradas e os rios secam. E aí, com a evaporação da água, né, dos rios aí, a gente começa a ter uma perda aí cada vez mais o solo, ele passa a ser cada vez mais exposto ao sol, né, à luz solar, cada vez mais vão morrendo os nutrientes e essa área tende a virar uma área desértica. Aqui nós temos esse quadradinho que vocês estão vendo aí, a localização do Mar de Aral. Tá? Esse Mar de Aral é um mar que, né, é uma parte de água acumulada ali, um tipo de mar fechado, que aos poucos ele está desaparecendo justamente por ação humana. Né? Ele fica localizado praticamente aí entre o Cazaquistão e o Uzbequistão. Olha aqui temos uma imagem, né, aérea, né, uma imagem satélite, na verdade, né, uma imagem aérea, uma imagem satélite do Mar de Aral. Essa imagem foi tirada no ano de 2000 e depois nós vamos ter aí, né, a gente já consegue perceber nessa imagem aqui que o mar ele tinha, né, essa própria área aqui do entorno já foi composta pelo mar, né, tudo mais, provavelmente tinha mais água aqui, toda essa área era coberta no passado. E quando chegou no ano de 2013, olha o que sobrou dessa água aí. Um dos fatores que tem influenciado para isso, a gente tem como, por exemplo, o fato de a União Soviética, 50 anos atrás, né, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, eles terem desviado o curso de rios que abasteciam esse mar, né, que depositavam aí sedimentos, que abasteciam a água desse mar aí entre o Uzbequistão e o Cazaquistão. E aos poucos essa água foi secando. Aqui a gente tem uma imagem aí, né, de navios, né, que acabaram ficando presos aí, justamente porque como tinha esse mar, uma coisa que era comum nesse mar eram atividades pesqueiras, né? E o pessoal, muita gente vivia da pesca aí nesse mar, mas quando o mar começou a secar, assumir essa água, muitas dessas embarcações acabaram ficando ali abandonadas, né? Dizem, né, como aí a gente tem essa informação aí, que o tamanho, né, do Mar de Aral era o equivalente ao estado do Alagoas e do estado do Rio de Janeiro juntos. Então era uma área muito grande, né? Aqui a gente tem aqui o seguinte, ó, como eu falei para vocês, durante a Segunda Guerra Mundial, por volta de 50 anos atrás, ali, após a Segunda Guerra Mundial, começou a intensificação do processo de ocupação dessas áreas. E uma coisa interessante é que a União Soviética desviou o curso dos dois principais rios que levavam a água para lá. Eles começaram a usar a água dos rios principais que iam para lá para poder plantar, para irrigar grandes plantações de algodão. Isso fez com que esse mar ele não fosse abastecido mais com a água desses rios, né, que eram seus afluentes. E com isso, cada vez mais a quantidade de água do mar aí foi diminuindo. Outra coisa, com isso, a gente teve aí o desaparecimento de praticamente todas as árvores, né, que tinham no entorno ali. E outra coisa também, que eles passaram, né, os rios, os principais rios aí, os dois principais rios, existem outros rios também que desaguam ali, mas os dois principais rios foram desviados do curso d'água, né, que abasteciam lá. E outro também porque ao torno desses rios, né, e de outros afluentes, houve a criação aí de praticamente mais de 45 usinas hidrelétricas, né? E essas usinas hidrelétricas elas acabaram barrando a água, né, também, mais um motivo para essa água não chegar ali. E também a gente tem outra coisa a ser ponderada, é o fato de a gente ter a utilização de muitos agrotóxicos, né, que acabaram poluindo também as águas dessa região. Outra coisa, com a retirada das árvores, né, próximas aí ao Mar de Aral, a gente teve aí
o desaparecimento de praticamente 80% das espécies de animais, né? E a gente está aí encaminhando para um momento em que a gente vai ver o desaparecimento desse mar, justamente provocado por ações humanas. Aqui a gente tem uma informação aqui, ó, com a erosão e a retirada exagerada de água, o Aral recebe anualmente 600 milhões de toneladas de sal. Né? Com a retirada aí, por exemplo, o pessoal usufruindo dessa água aí, né? E também com a evaporação da água cada vez mais, a gente tem que lembrar que a quantidade de sal depositado para os outros rios que desaguam ali acaba sendo muito grande, né? Porque os rios, ao longo do tempo, eles vão cada vez mais depositando ali camadas e camadas de sal aí. Então, assim, esse mar aqui, praticamente ele vai ser extinto, né? Outra coisa aqui, ó, quando a gente fala de exploração, né? A gente fala de problemas ambientais na Europa, a gente tem esse mapa que ele mostra os graus de contaminação aí em várias áreas do continente europeu. A gente tem toda a Europa aí e a gente tem algumas áreas aí. Vamos interpretar a legenda. A cor de laranjada, ela mostra os graus de contaminação, né? A gente tem o maior grau de contaminação aí, justamente quando a gente fala de poluição aí, da acidez aí das chuvas, né? Das chuvas ácidas, justamente por causa desse processo industrial, como eu me referi. Então a gente tem aí essa área de laranjado aí do continente europeu, bem no centro da Europa, são as áreas mais atingidas por contaminação. Essas áreas de amarelo são áreas que têm uma contaminação mais baixa. Essas áreas de azul que vocês estão vendo aí são contaminações costeiras, né? Próximo aí às áreas litorâneas, né? Principalmente onde são países que estão mais próximos aí, ligados diretamente com o mar, né? Essas linhas que vocês estão vendo, essas linhas em vermelho no mapa, representam rios com alta contaminação. Tem vários rios no continente europeu. Porém, aí a gente tem o trajeto de alguns dos rios mais contaminados, né? Justamente por esses resíduos industriais aí, principalmente pela ação humana, né? Seja ou por questão urbana, né? Porque muitos podem passar em áreas urbanas, ou porque também são depositados aí vários e vários dejetos aí industriais nesses rios. A gente tem também as regiões que têm maior emissão, né, de CO2, gás carbônico, né, na atmosfera, são justamente nesses círculos rosados que vocês estão vendo aí. Outra coisa, essa parte, esses quadradinhos aí de verde, são onde a gente tem reatores nucleares. Tanto é que esse aqui, o que se destaca muito é esse daqui, ó, de Chernobyl, né, que teve uma grande explosão lá no reator nuclear, que são usinas, né, usinas nucleares, que elas funcionam principalmente na produção de energia elétrica, né? E a gente tem também lugares onde aconteceu derramamento de produtos químicos, que são essas áreas, tipo parecendo uns explosivos aqui, ó. São áreas que já tiveram explosões e derramamento de produtos químicos. E a gente tem áreas onde aconteceram derramamento de petróleo, principalmente nos oceanos ou aí no meio ambiente, que são essas áreas onde tem esses bondezinhos aqui. E eu falo que é um bondezinho, parece um ônibus, mas na verdade pode ser alguns containers, né? Eu acredito que são barris de petróleo, é isso mesmo. Porque está meio borrado, mas são barris, eu acho que o desenho era para ser um barril deitado, né? Tombado ali, mostrando que está derramando petróleo. Outra coisa muito comum é a destruição da flora e da fauna, né? A gente tem aí todo ano, na época principalmente no verão, né, em muitas áreas europeias, no calor intenso, temos a tal das ondas de calor, que acabam gerando aí também grandes incêndios, né? A gente tem, por exemplo, esse incêndio aí na Croácia, né, que destruiu mais de 4,5 mil hectares de mata. Nossa, é muita coisa, né? Outra coisa que também que é comum nessa região é problemas com resíduos nucleares.
Olha aí, na França, cerca de 80% da energia consumida provém de reatores nucleares. Lembrando que essa fumaça é extremamente poluente, né? Que ela é composta de matéria radioativa, né? E é liberada aí no ar. Outra coisa aí nem se fala, né? Como, por exemplo, essa explosão, né? Que ocorreu em 1986 lá em Chernobyl, né? Que lá era uma usina, né? Nuclear e, infelizmente, um dos reatores lá explodiu. E, infelizmente, essa área até hoje ela está isolada porque a radiação ela permanece por centenas de anos, né? No ambiente, então não tem como retirar esse material. Então essa área acaba ficando isolada. Chernobyl que fica ali na Ucrânia, né? Que tem até essa imagem aqui do rapaz aqui em Chernobyl, né? Com uma roupa específica para poder estar acessando aí o local. Imagina a degradação ambiental ali, né? Muitos animais, plantas que da região ali foram diretamente afetados. Bom, esses aqui são alguns dos problemas ambientais que a gente tem aí no continente europeu. Né? Eu vou finalizar a aula por aqui, então depois vocês vão receber o texto, eu vou estar auxiliando vocês com as atividades e a gente depois, aí vocês vão ter o tempo para tirar as dúvidas, beleza? Então, tudo de bom.